Fabricando Ideias. Oferecimento Omie. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. Bom dia, Fabricando Ideias no ar. Olha, eu vou te fazer um convite, fica comigo porque o programa tá muito especial. Sempre eu falo que tá especial, porque sempre é especial o Fabricando Ideias. E para abrir hoje com chave de ouro, tem a doutora Marília. Bom dia! Bom dia, Paula. Olha só, a hora que eu vi o seu tema aqui, eu falei, é creme, mas será é um tratamento? E é um creme. Então vamos falar sobre isso, o que é creme encontro, né? Como o vínculo pode melhorar aí a relação da criança com a família, com a mãe, né? Então, o que é, doutora? Bom, então, essa ideia é um pouco inusitada, né, gente? Como é que uma cardiologista pediátrica desenvolveu um creme? Esse creme veio de muitas vivências minhas dentro da medicina e eu quis expandir o meu cuidado com o paciente. Então, o que eu fui percebendo ao longo dos anos? É que a gente podia fazer mais do que só prescrever remédio e dar orientação. E eu queria fazer mais por quem estava comigo. Eu percebi que muitas mães tinham dificuldade de criar esse vínculo saudável com as crianças quando elas tinham cardiopatias principalmente graves, porque é uma condição muito difícil. Então vem o luto de um filho que não foi planejado daquela maneira, ou uma infância que ela não esperava. E disso, então, ou elas se afastavam, ou se apegavam demais, ou acabavam infantilizando aquele paciente o resto da vida. E para criar um momento em que o vínculo fosse melhor, eu desenvolvi esse creme. Então me conta o que tem nesse creme. O segredo é o que tem no creme ou é como usar o creme, né? Porque como que ele pode ajudar a criança? Bom, então eu tentei pensar em todas as formas aqui. Ele veio como creme porque o toque estimula o vínculo em primeira mão, né? Então quis também trazer uma textura que fosse um pouco mais sequinha, até porque aqui nosso clima é quente. Já vou pegar na mão. Até porque nosso clima é quente, então eu não quis uma textura que fosse muito peguenta. E eu queria trazer também ativos de aromaterapia. Então nossa memória também é muito olfativa. E eu queria trazer um cheiro que fosse aconchegante, que trouxesse foco para aquele momento, então, para a gente estar presente, criando essas memórias. E também um cheirinho que fosse relaxante e calmante. Gente, que cheiro é esse? É uma delícia, né? Muito bom, muito bom. A ideia, então, é criar esses momentos entre mãe e filho, seja uma massagem no pezinho, uma massagem na mãozinha, ou a gestante mesmo fazendo massagem na barriga, mentalizando aquele momento com a criança, ou um momento em família. Na sala de TV, por exemplo, pega o creminho, passa um no outro, faz um carinho, um afago, cria memórias boas. E aí eu quis melhorar não só o vínculo da mãe com o filho, mas da mulher com ela mesma e da família inteira. Então a ideia é criar boas memórias, melhorando o vínculo. Gente, que ideia incrível, doutora. E olha, gente, vocês não têm noção. Que cheiro é esse? É maravilhoso. E quando a gente está diante de alguma criança com doença grave, muito, por exemplo, as cardiopatas, muitas vezes essas mães vão demorar muito para ir para casa, para levar esse bebê para casa, vão ficar meses na UTI. Então, a memória de uma massagenzinha no pé, de um cheirinho gostoso no bebê. Às vezes elas demoram até para pegar essa criança no colo. E tentar trazer uma memória boa no meio de toda essa novidade, de toda essa incerteza, também foi um dos meus focos. E não pensando só em momentos difíceis, mas no momento da alta ter o cheirinho também, ou pensar que aquele foi o primeiro cheirinho depois do cheiro da criança, levar o cheiro para a família, que às vezes demora muito para conhecer essa criança. É uma memória afetiva. Doutora, parabéns. Adorei, adorei mesmo. Vou ficar aqui com o cheirinho, já ganhei um, viu, gente? Então, ó, marca uma consulta com a doutora, entra no Instagram dela, que a doutora, ela inova sempre. E é muito bom estar por perto de médicos tão humanos que pensam, né, de fazer a diferença. Muito obrigada, viu, por participar aqui conosco. Eu que agradeço, Paula. Muito obrigada. Um recadinho da Única Farmácia de Manipulação. Vou para um comercial e já volto. Creatina Clonapure. Se você me pergunta no consultório, o melhor suplemento hoje para você investir e tomar continuamente, desde a adolescência, idade adulta e velhice, creatina Clonapure. Por quê? Porque hoje ele é um suplemento mais completo que tem. Ele vai ajudar a manter a massa óssea, a crescer massa óssea,
vai melhorar massa muscular, crescer massa muscular e principalmente trabalhar o cognitivo, melhora a memória, protege contra demência, contra Alzheimer. Então, se você quer investir num envelhecimento saudável, qualidade de vida, creatina Clonapure. E é todos os dias, pessoal. Não é só nos dias de atividade física. De domingo a domingo, Clonapure, creatina, para um envelhecimento mais saudável e qualidade de vida. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco e agora tem a doutora Pri. Bom dia! Bom dia, Paula. Doutora Pri responde, a gente adora. Vamos começar já? Pode? Preparada? Preparadíssima. Então tá bom. Doutora Pri, minha filha de 7 anos começou a apresentar espinhas no rosto e nas costas. Isso é normal? Pode ser hormonal? Então, gente, 7 aninhos não é normal. Não é, com 7 aninhos começar a ter hormônio que pode levar, por exemplo, a acne, a espinha. Que idade é normal? Que idade é normal? A partir dos 9, 10 aninhos pode começar a ter. Porque a menina pode começar a ter hormônio a partir dos 8. Então, espinha, acne, a partir dos 9, 10 aninhos. Às vezes 10, 11 aninhos, geralmente é o mais comum de aparecer. Mas com 7, não. Então, tem que procurar um endócrino. Pode não ser nada hormonal? Pode ser, por exemplo, alguma medicação que ela usou, uso de corticoide, pode dar acne, pode dar espinha, pode também ser algum alimento, muito chocolate, agora depois da Páscoa. Só que a gente não tem como ter certeza. Para confirmar isso, tem que fazer a dosagem hormonal para excluir causa hormonal. E os meninos, doutora, também? Os meninos também. Os meninos demoram até um pouco mais. Os meninos podem começar a ter hormônio masculino a partir dos 9. Eles vão começar a ter espinha, acne com uns 12, 13 aninhos. Então, realmente não é normal com 7, nem para menino e nem para menina. Tá bom. Ó, doutora Pri, o óleo de coco emagrece mesmo ou é mito? Então, gente... E aí? Vamos pensar, gente. Óleo de coco, pensa, é um óleo. É um óleo? Não faz sentido a gente pensar que ele emagrece. Mas agora tá na moda falar que tem que colocar o óleo de coco no café, porque ajuda no emagrecimento. Olha, gente, é cada coisa. Então, na verdade, o óleo de coco, só para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa de óleo de coco tem em torno de 110 calorias. Então, você colocar o óleo de coco onde quer que seja, vai aumentar o aporte calórico daquilo. No café, gente? O povo põe no café para emagrecer. Meu Cristo! Meu Deus. Então, na verdade, não, gente, óleo de coco não emagrece e muito pelo contrário, ele até engorda. E o óleo de coco, ele é gordura saturada. Então, é aquela gordura que faz mal, é aquela gordura que aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, gente, não mudem, continue usando o azeite para cozinhar. O óleo de coco vocês vão usar numa situação especial, num tipo de receita que vocês vão fazer um dia ou outro, mas não é um óleo para se usar no dia a dia. Doutora, e no supermercado, na parte de produtos naturais, tem óleo de coco? Pois é. Né? Então, pois não é real. Não é legal. Inclusive, a banha de porco também, gente, que agora também tá na moda, usar para cozinhar a banha de porco. Não, a banha de porco também é gordura saturada, também é a gordura que entope os vasos. Então, não é legal. Tá. Doutora Pri, meu marido de 65 anos está com muito cansaço e desânimo. Não quer mais sair de casa. Será que é hormonal? Então, gente, pode ser uma depressão? Pode, ele pode estar só com uma depressão, mas pode ser hormonal. Então, 65 anos, ele pode estar entrando na andropausa. E a andropausa, o principal sintoma, o sintoma inicial
é um quadro depressivo, é um cansaço, é um desânimo. Às vezes, o paciente não tem sintomas sexuais, mas já tem esses sintomas de cansaço e desânimo. Então, nessa idade, já indica a gente dosar os hormônios. Outra coisa que pode dar muito cansaço e desânimo, o hipotireoidismo, que também é uma alteração hormonal. Então, tem que ser descartado. Outra coisa, falta de algumas vitaminas. Tem certas vitaminas que podem dar cansaço, podem dar desânimo. Então, assim, pode ser hormonal? Pode. Tem que ser excluído. Tanto que muitas vezes eles vão no psiquiatra, o psiquiatra, antes de fechar o diagnóstico de uma depressão, pede exames para tentar ter certeza que não é nada a mais. E os homens não levam a sério essa Exato, muitas vezes eles não aceitam esse diagnóstico. Eles têm vergonha de procurar um médico, mas é uma coisa que melhora tanto a qualidade de vida deles que assim tem que procurar. Tá. Gente, ó, doutora Pri arrasa, né? Ela responde todas as suas dúvidas aí. Vai lá, marca uma consulta, você que é da nossa região, marca uma consulta com a doutora Pri, que, olha, você vai sair de lá renovado. Sai, né, doutora? Porque a doutora vai te investigar bastante ali. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Paula. E, gente, como que eu gosto de estreia aqui no programa, né? Olha só quem eu vou apresentar para vocês, o Dr. Tiago Branzan. Seja bem-vindo, doutor. O doutor vai estar uma temporada aqui com a gente e você vai aprender muito sobre holding. Ele vai explicar o que é isso, ele vai ensinar muito pra gente. E hoje é o primeiro dia, muito obrigada. Seja Sou eu que agradeço. Bom dia. A oportunidade, agradeço muito essa casa acolhedora, SBT, com tanto carinho, né? A gente nasce assistindo SBT, né? É verdade. Muito bom. E com muita alegria a gente está aqui hoje para tratar de um tema tão delicado, tão na mídia, né? Em evidência. E as pessoas às vezes não sabem o que é, né, doutor? E às vezes a pessoa precisa, né? Então vamos começar assim, o que é o holding? Sim. Bom, holding, na verdade, é uma conjugação, vamos dizer assim, do verbo to hold, em inglês, né? Que é segurar, abraçar, né? A holding, a empresa holding, né? Ela é uma empresa que participa de outras empresas. Esse é o conceito básico de holding, né? Ela se iniciou com grandes grupos financeiros, né? Principalmente bancos, né? Aqui no Brasil, essa estrutura de holding já existe no mundo há anos, né? E aqui no Brasil ela se pulverizou com as grandes instituições financeiras, né? Então o que eles verificaram, né? Que as instituições financeiras tinham uma empresa controladora e embaixo dessa empresa controladora várias outras empresas que cuidavam da carteira de seguros, da carteira de investimentos, do banco de varejo, né? E também uma dessas empresas cuidava do patrimônio pessoal da família. E alguém teve a ideia de destacar essa que cuidava do patrimônio pessoal da família banqueira, né? E trazer para o mundo dos normais. E isso se pulverizou como uma ferramenta de planejamento sucessório, um meio de elisão fiscal de impostos que recaem na sucessão, como forma de transferência de patrimônio, garantia, perpetuação desse patrimônio ao longo das gerações. E de um tempo para cá, pós-pandemia principalmente, ficou muito mais popular, né? E é muito bom que isso tenha acontecido, no entanto, junto dessa benesse veio a banalização do tema. E é por isso que nós estamos nessa luta incessante de dizer não faça holding, faça planejamento. Que até o slogan aqui, não faça holding, faça planejamento. E essas ferramentas servem, doutor, para qualquer família? Para qualquer família. Eu costumo dizer que desde que você possua patrimônio, que você angariou aquele patrimônio com o seu suor sagrado, com a força do seu trabalho e deseja que os seus sucessores levem ele para próximas gerações, que aquilo fique dentro da sua família, existe sim a necessidade de fazer o planejamento patrimonial, não a holding. A holding é um dos institutos, uma das ferramentas, um dos pilares do planejamento.
Tá. E a necessidade de realizar esse planejamento patrimonial é isso que o senhor acabou de falar, né? Porque a pessoa trabalha tanto, né? Tem ali e quer ter um sucessor. Então, o planejamento é muito importante. Com certeza. A gente sabe que pesquisas mostram que as grandes fortunas, elas perduram apenas até a terceira geração da família constituidora. É a síndrome do riquinho. Filho de rico, riquinho é? Sim. Essa é uma analogia com aquele ditado antigo, né, do filho de peixe, peixinho é, mas é uma pesquisa muito séria que trouxe a público esse dado muito sério, né? E quando você planeja o patrimônio familiar, você consegue fazer com que as suas gerações o perpetuem, né? E o protejam, né? E isso faz valer até após a morte daquele patriarca, né? Daquele patrimonialista. Então, a sua vontade, olha só que coisa maravilhosa, a vontade do patriarca perdura mesmo após a morte, diferentemente de um testamento, né? O testamento, sim, é uma forma de planejamento patrimonial. No entanto, ele deixa algumas lacunas que o planejamento em si consegue supri-las. Gente, olha que assunto interessante. Já vou convidar o público aqui, doutor, se tiver dúvidas, para mandar para a gente, para o doutor responder depois também, pode ser? Perfeito. Porque vai surgindo as dúvidas, o pessoal vai mandando no nosso WhatsApp, o nosso público é bem participativo, eles mandam mesmo, perguntam. E o doutor, como ele vai estar aqui essa temporada, a gente coloca cada vez que ele vier uma perguntinha ali, né? E siga o doutor também lá nas redes, ele vai colocar lá conteúdo. Nas nossas redes a gente vai ter mais conteúdo do doutor, para você seguir, para você aprender muito com o Dr. Thiago. Muito obrigada, doutor. Sou eu que agradeço. Até a próxima, já com perguntinhas do público, hein? Perfeito, sou eu que agradeço e fiquem com Deus. Eu vou agora para um comercial, tomar um café, tirar minhas dúvidas aqui com o Dr. Thiago e já volto, não sai daí, me espera. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Estou aqui com a doutora Ana Clara. Olá, tudo bem? Bom dia. Bem, Paula? Bom dia a todos. Já vamos começar a falar de dor aqui, né? Ajuda a gente, doutora, porque olha, por que o frio piora tanto com as dores, doutora? Nossa, esse é um relato muito comum. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Mudou a temperatura, as dores pioram, né? E tem uma justificativa por trás disso. Às vezes o paciente acha que é coisa da cabeça dele, mas não é. Quando esfria, né, a temperatura cai, a musculatura ela se torna mais rígida e isso faz com que durante a movimentação das articulações o paciente sinta uma dificuldade maior e também uma percepção ali da dor. Além disso, quando esfria também, dentro das articulações nós temos um líquido que serve para lubrificar a nossa articulação, permitir a movimentação, né? E durante a temperatura mais baixa, no frio, esse líquido se torna um pouco mais espesso. Então, durante a movimentação, o paciente também percebe essa dificuldade maior e essa sensação de dor um pouco mais acentuada do que nos demais dias. Ô, doutora, mas isso acontece só com adultos ou pode acontecer com criança também? Porque tem criança que reclama de dor, né, nessa época. Crianças também. Tem? Tanto em adultos, em qualquer idade isso pode acontecer. Tá. Então as crianças também percebem
essa piora da dor nos dias mais frios, pelo mesmo motivo, essa parte de rigidez da musculatura, o líquido da articulação um pouco mais espesso, né, menos fluido, então isso realmente dificulta e piora a percepção dolorosa mesmo. E não é uma questão idade. Genética, né, doutora? Não, tá. Isso pode acontecer com qualquer um mesmo, Tá. né? Todos nós somos vulneráveis a essas mudanças climáticas. E não só da temperatura, mas também da umidade do ar e também pela pressão atmosférica. Isso tudo impacta na percepção dolorosa, então não é coisa da cabeça. Olha, que legal saber disso. Quando saber que é necessário procurar um tratamento, aí um médico mesmo? Ah, sim. Então, quando você percebe que essa dor, ela tá piorando muito, de uma forma muito intensa, e você percebe que essa rigidez vai se tornando cada vez mais importante, e em vez de melhorar, isso começa a piorar cada vez mais, realmente é importante nós fazermos uma avaliação. Tá. É comum piorar as dores, mas nós temos que ficar alerta, porque se realmente, né, o nosso corpo manda avisos, e a dor é um dos maiores avisos de que alguma coisa está errada ali. Então, realmente é importante nós fazermos uma avaliação mais detalhada. E não é fácil ficar com dor, né? Não. Ai, sentir dor não é fácil, não é normal, né? Ficar com dor todo dia, né, doutora? Não é normal. E quais outros sintomas, né, que podem piorar com o frio? As doenças reumatológicas, doutora? Sim, então alguns pacientes que têm doenças reumáticas apresentam um fenômeno que nós chamamos de fenômeno de Raynaud. O que é isso? O fenômeno de Raynaud é um arroxeamento das extremidades que ocorre durante a mudança da temperatura, com os dias frios, água fria e até às vezes pelo estresse emocional. É por uma espasticidade maior dos vasos, que mandam o sangue ali para as nossas mãos, pés, lábios. Então, quando a temperatura cai, é como se o vaso ficasse um pouco mais estreito, então chega menos sangue. Então, nesses períodos, os pacientes começam a perceber que os dedos vão ficando cada vez mais roxos. E é importante nós avaliarmos esse sintoma. Esse fenômeno de Raynaud, né, esse sinal, ele indica alguma doença reumatológica que pode afetar os vasinhos. Então é muito importante nós avaliarmos, porque se isso começar a piorar, pode até sair ferida na ponta do dedo. Então nós precisamos de um tratamento bem específico para que isso não aconteça. E tem pessoas assim, né, começa a mudar o tempo, começa com dor, fala assim, vai mudar o tempo, né, doutora? E ninguém acredita nisso. Eu falo que meus pacientes vão tudo trabalhar no clima-tempo, porque antes de esfriar, eles já falam pra mim, falam, doutora, eu acho que vai mudar o tempo, porque minhas dores estão piorando. E, gente, sempre muda quando eles falam isso. A gente vai falar, a gente já falou bastante de fibromialgia, né, doutora? Eu tenho fibromialgia, né, já tem lá no meu Instagram relatando isso. E, doutora, o frio tá chegando, ele tá lá em Catanduva ainda para chegar em Rio Preto, eu já sei. Já tá sabendo, fala, gente, já tira o agasalho do guarda-roupa porque vai esfriar. Não, é impressionante, né? Ai, doutora. É muito engraçado isso, né? Mas acontece bastante, né? Acontece muito e geralmente os pacientes não erram, viu? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Olha só, tem recadinho nosso lá no nosso Instagram depois, tem bastante material lá da doutora, viu? Vai lá, dá uma olhadinha. Oi, gente linda! Bom dia! Meu nome é Rayane Pegoraro e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje no programa Fabricando Ideias. Eu tenho uma perguntinha para te fazer. Você sabe qual que é a sobrancelha perfeita? Eu tenho muitas clientes que chegam no meu espaço querendo aquelas modinhas que elas veem na internet. Meninas, não existe a sobrancelha perfeita. A sobrancelha perfeita é aquela que você se sente bem com ela. Você não precisa gastar 12 mil para ter a sua sobrancelha perfeita. Agende o seu horário e não perca tempo, porque a beleza é muito mais do que aparência. Vamos lá, conheça o meu espaço, conheça o meu trabalho, dê uma oportunidade a você de se cuidar um pouquinho mais. Venha conhecer o espaço Rayane Pegoraro. E agora vamos para um bate-papo aqui com a doutora Larissa Caniza, que a gente ama. Bom dia, doutora! Olha, esse assunto hoje muito me interessa. Olha, vamos acho falar que todo de cabelos mundo. brancos, né, doutora? Doutora, por que algumas pessoas começam a ter cabelos brancos tão jovem? Nossa, isso é uma dúvida muito frequente, Paula.
Existe um gene chamado IRF4, que ele é um gene responsável pela pigmentação dos cabelos, da pele e dos olhos. Tá. Quando existe uma alteração nesse gene, os cabelos tendem a ficar brancos mais precocemente. Então, não é só uma questão de genética, de histórico familiar. A gente tem casos dessa alteração genética, isso não é uma doença, tá? É uma herança genética. Mas existem também algumas doenças que podem levar ao branqueamento precoce dos cabelos, como problemas de tireoide, deficiências de algumas vitaminas, principalmente da vitamina B12 e o estresse. O estresse branqueia cabelo. Nossa, gente, então todo mundo tem que ficar mais calminho aí. Doutora, o cabelo cresce tão rápido assim? Ou quando a gente tá ficando com cabelo branco, a gente percebe que cresce mais rápido ou nada a ver? A velocidade e o potencial de crescimento do cabelo, eles também são geneticamente determinados, tá? O que acontece com o cabelo branco é que, pela deficiência da melanina, ele é um fio que tem a cutícula mais aberta. Então, é um fio que tende a absorver mais a umidade do ar, por isso o cabelo branco tem mais frizz, e por essa cutícula aberta, ele é mais poroso. E eu brinco, Paula, né, que tudo envelhece, até o folículo piloso. Então, a capacidade do folículo piloso de produzir o cabelo, ela vai também se modificando com o passar dos anos. Então, a velocidade de crescimento do cabelo com o passar dos anos, dependendo da condição nutricional, ela pode diminuir, sim. Tá. Doutora, e é verdade que não pode arrancar os fios brancos? Eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer. Olha, gente, a gente não deve arrancar os fios de cabelo branco, mas é mito que se você arrancar um fio, vão nascer dois, tá bom? É mito. É mito, então. No comecinho a gente até arranca, né? Mas aí chega uma hora que não dá mais. Não, aí vai, né? Pelo amor de Deus. Não devemos arrancar, mas é mito. Existe alguma medida para retardar o aparecimento dos cabelos brancos, doutora? Nossa, isso é interessante, hein? Eu sei que parece clichê, mas o básico que a gente pode fazer é o quê? Bons hábitos de vida. Então, uma alimentação rica em antioxidantes, um sono de qualidade, o manejo do estresse, porque o estresse leva à produção de radicais livres e os radicais livres aceleram o branqueamento do cabelo. Então, gerenciamento do estresse. Mas existem sim alguns ativos em dermatologia que a gente pode lançar a mão para retardar o processo. Alguns deles são um antioxidante chamado PQQ e o Dimples, que é um ativo que vem do melão. Então, administrados por via oral, combinados a vitamina B12 e cobre, o cobre também é um mineral muito importante para a pigmentação do cabelo, pode retardar o aparecimento dos cabelos brancos. Mas não é assim, começar daqui a um mês já vai ver, né? É todo um processo, né? Não, e vale a pena sempre a consulta com o dermatologista, né, Paula? Porque, como eu disse, existem fatores genéticos, existe histórico familiar, existe qualidade de vida, mas existem doenças que levam ao branqueamento precoce dos cabelos. Na alteração daquele gene, às vezes o branqueamento começa na infância, Paula. A gente tem crianças que você examina e elas já têm fios de cabelo branco. A importância de consultar o médico e fazer o tratamento, não fazer o tratamento do vizinho. Com certeza, né? O tratamento com certinho, certeza. com exames. Aí você vai conseguir entender e retardar aí os seus fios brancos, né, doutora? E mandem as dúvidas sobre cabelos brancos, eu vou ter o maior prazer em responder. É um assunto que o pessoal tem bastante questionamento. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Ela adora que vocês mandam mensagens pra adoro. Ela adora responder, então pode encher o nosso WhatsApp de pergunta, porque ela vai continuar respondendo aqui as perguntas de vocês, viu? E mandar um beijo aí para cidades, né, também, que mandam as perguntas. Ela gosta bastante, então pode mandar. Gosto mesmo, de verdade, estou à disposição. Obrigada, doutora. E agora eu vou fazer um agradecimento aos nossos parceiros Fabricando Ideias.
Obrigada aos nossos parceiros. E eu vou ficando por aqui. Fica com a gente lá nas redes sociais. Fica com a gente também no nosso espaço lá na CBN. Olha, vai mandando perguntas para os nossos especialistas que eles amam responder. Então, vamos lá, vamos ficar juntinho essa semana toda aí. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento OMIE. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa.